Bom dia, sejam bem-vindos a essa live de aquecimento para a jornada gratuita. Eu amo esse tema que eu vou falar hoje, é entendendo a natureza do masculino e do feminino, um segredo fundamental para a gente entender sobre os relacionamentos, entender sobre quem a gente é. Se você não souber esse segredo, bom dia! Se você não souber esse segredo da natureza dos relacionamentos do masculino e do feminino, não tem como nenhum relacionamento dar certo. Porque você vai brigar contra a sua própria natureza, você vai querer que o outro seja igual a você, sendo que são dois polos totalmente diferentes. Então sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, que tá incrível, eu amo esse assunto. E como a gente fala quando eu sempre falo que é um conhecimento único, que talvez vocês não encontrem com essa abordagem. Bom dia, Marcela, bom dia, Ângelo, bom dia a todo mundo. Que bom que no domingo de manhã vocês estão aqui para aprender, para curar as suas dores dos relacionamentos e ter uma nova consciência de si mesmo, do poder que está dentro de vocês e construir uma vida bem mais feliz, bem mais harmoniosa, estando junto, tendo ou não relacionamento, para você começar um relacionamento tendo essa consciência, para você construir o teu relacionamento que você já tem, entendendo que a natureza do outro é diferente, é totalmente diferente. E pra gente começar, deixa eu só tirar esse aviso que apareceu aqui. Pra gente começar, como é o entendimento da mecânica de funcionamento da vida, pra gente entender o polo masculino, eu tô falando da essência do polo masculino e feminino, tá? Não tô falando de homem e de mulher, só que aí depois eu vou trazer isso pra dentro do homem e da mulher. Então eu vou trazer um resumo geral de que a gente vai falar hoje, então fiquem aí, porque vai ser incrível. Vamos falar primeiro da unidade, de como isso é universal, por que a gente busca tanto se reunir, se relacionar com outro polo. Isso seja em relacionamentos heterossexuais ou homossexuais. Por que esse instinto tão grande? Por que essa preocupação tão grande? Por que essa vontade tão grande da gente se reunir com o outro? Daí a gente vai saber a natureza dos níveis de consciência, tá? Dentro do macho infantil, que é o que vibra mais baixo, que não tem consciência, da fêmea infantil, que vibra mais baixo, que também é totalmente padrões inconscientes, do homem e da mulher desperta e das centelhas, deusinho e deusinha, criadoras de sua realidade, que é o que eu quero, o nível acima de 500 Hz, de frequência vibratória, de iluminação da consciência para quem você é, a sua plenitude, a sua unidade. O equilíbrio entre os polos, que eu chamo de a maior, isso aqui que eu vou falar para vocês, ninguém fala. O maior padrão de consciência dentro do relacionamento de equilíbrio é vibrar em inteligência amorosa. Inteligência amorosa. Eu vou construir tudo isso para que vocês cheguem, depois terminar toda a aula, todos esses espacinhos, entendendo a natureza, como é um, como é outro, como você está, em que polo você está vibrando mais. Por que é necessário vibrar no polo dentro da unidade externa em equilíbrio, tendo os dois polos em equilíbrio dentro de você? Então vamos partir do princípio universal. O que eu falo aqui para vocês? Talvez seja um conhecimento que vocês não escutem outros especialistas em relacionamentos estarem falando. O relacionamento não é o fim de tudo, assim, eu preciso de um relacionamento. O relacionamento é um meio de fazer a gente evoluir. Mas qual é o principal de tudo? A gente se entender, a gente saber quem a gente é de verdade. Então, o princípio universal é que o todo, o que é que eu chamo, chamo de Deus. Deus é uma polaridade do todo. Deus é o masculino do todo. O todo é a unidade. Nós estamos imersos dentro do todo. Nós somos uma partícula desse todo chamado de vácuo quântico na física quântica. Tudo é ciência que eu estou falando aqui. Se talvez você... isso parece religião, é ciência.
comprovado cientificamente, a base do meu trabalho, mecânica quântica. Então, tudo é o todo. Quando a gente fala Deus, a gente está falando uma parte desse todo, que é a parte masculina. Se você fala o todo, você é bem mais entendível de que esse todo universal, e nós somos uma partícula dentro desse todo, ele também tem o polo masculino, feminino, tá? Mas o todo, quando ele está reunido em sua unicidade, do equilíbrio dos polos, é um estado de consciência de luz e amor, inteligência e amor. Por isso que eu chamo de inteligência amorosa. Inteligência amorosa é a união dos polos, né? Nesse estado de consciência, o todo está, é plenitude, é amor, é realização, é tudo, é o todo. É impossível quantificar o todo. Então, o todo, para se fazer visível, para se experimentar, ele tem uma explosão, que eu chamo de explosão de amor de consciência, chamado de Big Bang. E aí, então, o todo mesmo se divide em partículas. Em partículas. Essa partícula, ela tem o polo masculino e feminino. Dentro da unicidade do todo, surge as partículas dentro de uma partícula só, o masculino e o feminino. Qual o intuito de criar? Essa união, os dois funcionam de forma... No átomo tem a carga positiva e a carga negativa. Os dois funcionam de forma totalmente opostas. E também tem um campo eletromagnético. E isso é necessário para a criação. E isso é o que surge a criação. Tudo isso é o instinto a natureza do macro para o micro que somos nós. Por isso que é natural, é a natureza da criação se reunir entre o polo masculino e o polo feminino. E aí, todos nós somos feitos de átomos. O átomo tem um polo masculino e o feminino e tem um campo eletromagnético. O que eu chamo de campo eletromagnético da gente, que existem 4 forças universais da vida, né? Força fraca, força forte, gravidade e eletromagnetismo. Gravidade, né? Vocês sabem, se eu soltar isso aqui vai cair. Então vocês precisam entender o campo, o eletromagnetismo, eletromasculino, magnético feminino, para que você se entenda e entenda o teu relacionamento. E esses dois polos funcionam de forma totalmente diferente, o eletromasculino, o magnético feminino, tá? Vamos trazer isso para dentro da nossa unidade, a gente como uma partícula do todo. Depois a gente transfere isso para a unidade que a gente está buscando no relacionamento, tá? Então a nossa unidade, a gente é uma partícula do todo. A gente precisa primeiro se entender essa partícula do todo que nós somos, o masculino e o feminino, para que a gente entenda e a gente tenha um relacionamento extraordinário, maravilhoso. Por quê? Porque a gente se entendeu. Se a gente não se entende, a gente não entende isso que é primordial, a gente não tem como ter um relacionamento harmonioso. São duas coisas que, se vocês não assistiram a live de hoje, dependência emocional, e hoje entendendo o masculino e o feminino, para que você tenha essas duas coisas, são fundamentais para que você construa um relacionamento. Ou atraia um novo relacionamento, ou você reconstrua, reconfigure o teu relacionamento. Eu falei ontem que é parecido com isso aqui. A gente é um mar de infinita luz, a gente vem pra cá. A água do mar de infinita luz é a nossa essência, só que a gente se identifica com o copo, com os hábitos, com os comportamentos, com as codependências. Dentro desse copo aqui existe o masculino e o feminino. Vou trazer aqui pro meu corpo físico que é melhor. Olha só como tudo é muito perfeito, tudo no todo é perfeito. A gente só não vê que a vida é perfeita, fluida, um mar de felicidade, de tudo, de criação, quando a gente está dentro das nossas sombras. Mas é por isso que a gente tem que vir para a luz da consciência de quem a gente é. Então a gente tem dentro daqui o hemisfério direito, que é o hemisfério feminino. Olha como é perfeito. O hemisfério feminino, vou trazer aqui as características do feminino,
Tá dentro de mim antes, tá? Tá dentro de mim. Ele é amor. Olha como é bonito isso. O hemisfério direito, ele controla o meu lado esquerdo. E onde está o meu coração? No lado esquerdo. É por isso que o meu lado direito controla o meu lado esquerdo. E o meu lado esquerdo do corpo é feminino. É feminino, aqui ó, feminino, é amor, carinho, cuidado, nutrição, acolher, é paz, é empatia. Resumidamente, amor, 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 doar-se, tá? O meu lado masculino, feminino é doar. Depois eu vou trazer quando isso está em desequilíbrio, tá? Primeiro vamos construir como é a natureza de cada um. O meu lado esquerdo é o meu hemisfério cerebral masculino. Como é o meu hemisfério cerebral masculino? A minha energia masculina que está representada dentro do meu corpo físico, na minha energia psíquica e na minha energia primordial. Então são várias camadas, né? Como eu comecei falando, a nossa energia primordial de buscar o relacionar-se é universal, para se dar a criação. O cosmo inteiro está fazendo isso para criar. O todo é perfeito e faz tudo perfeito. Só que nessa experiência aqui, nessa dimensão, terceira dimensão, a gente esquece de que a gente é. Por isso que vocês estão aqui para lembrar de quem a gente é e de como a gente funciona. O hemisfério masculino, a psique masculina e a energia primordial masculina, né, aqui no meu hemisfério direito, controla o meu lado. Meu hemisfério esquerdo controla o meu lado direito. É a energia inteligência, tá? Inteligência amorosa. Por isso que eu digo pra vocês que para o relacionamento ser harmonioso, ser um relacionamento que faz crescer, vocês têm que vibrar em inteligência amorosa, na unidade. E também a tua unidade, o nível máximo de frequência vibratória do ser humano, na tabela de consciência, máximo, é você ser a sua unidade. E aí, então, aqui é inteligência, é racionalidade, é praticidade, é segurança, é prover, é realização. E então, vocês entenderam mais ou menos a natureza dentro de você. Vamos lá agora investigar quando isso está bloqueado, tá? Quando você sendo uma unidade, isso está bloqueado, tá? Você tá vibrando mais na energia masculina, geralmente você não tem tanta empatia, geralmente você tende a ser agressiva. Isso é a sombra, tá? Do masculino, não a potência máxima, quando tá bloqueado. Quando o feminino tá bloqueado e quando o masculino ele está em desequilíbrio, né? Quando os polos estão em desequilíbrio, você faz o oposto da harmonia, que é o quê? O instinto. Que é como se você fosse um animal. Tem parte animal da gente, né? Tem até o cérebro reptiliano aqui embaixo, que é o nosso instinto primitivo. E a nossa inconsciência. Muita gente está vibrando na inconsciência. Então tenham vocês consciência de quando perceberem uma pessoa, se você está em busca de um relacionamento, se você perceber uma pessoa que ela é totalmente inconsciente, ela é um macho, uma fêmea infantil. Você vai ver os padrões. Então, quando você está vibrando no masculino em desequilíbrio, uma pessoa, né? Violenta, agressiva, pode ser uma mulher, tá? Violenta, agressiva, egoísta, narcisista, certo? Psicopata, geralmente pessoas que estão vibrando no mínimo da vibração e no total desequilíbrio dos polos, tá? Quando é o feminino em desequilíbrio, é submissa, é sentimento de inferioridade, é sentimento de carência, é sentimento de rejeição, é sentimento de abandono, de aceitar migalhas pra sentir-se amada, amado, porque não entendeu ainda, tá totalmente inconsciente e não entendeu que precisa unicamente despertar a sua consciência primordial. Por isso que é frequência primordial. É para você acessar a sua
frequência primordial e vibrar no máximo da tua consciência, no equilíbrio, inteligência amorosa, inteligência emocional, inteligência sexual. Tudo isso faz parte da tua natureza primordial. É você ser o mestre e a mestra de si. Então isso, quando está em desequilíbrio, não tem condições de ter um relacionamento saudável, tá? E isso, o feminino e o masculino é desequilibrado muitas vezes na infância. Vamos trazer um caso aqui. Eu não posso estar falando dos meus pacientes, então eu vou trazer para mim um caso para que você se identifique. O meu masculino, tinha mais tendência ao masculino, a ser uma energia mais masculina do que feminina. Por quê? Porque o meu pai era castrador da minha libido, castrador do meu feminino. Ele era autoritário, com graves tendências narcisistas. Meu paizinho, que eu amo se ele estiver assistindo, mas foi ele que me fez evoluir através de acessar tantas sombras. E hoje eu consigo rir e falar com isso abertamente, e ele sabe disso. Hoje eu vibro amor pelo meu pai, mas não era assim, tá? Era ódio que eu sentia. Então, o meu pai, ele não deixava eu ter orelha furada, ele nunca falou comigo, nem meu pai nem minha mãe, sobre menstruação. Eu tinha 2 irmãos, os meus pais são educadores físicos, são atletas. Uma coisa que é masculina, o esporte é uma coisa masculina. Depois eu vou trazer os detalhes mais, mas vamos trazer para as dores. Por que bloqueia o masculino e o feminino? Para você ir se identificando. Então, quando o pai e a mãe da gente castra, a gente não fala no feminino, não fala o que é a natureza do feminino. Um dia você vai menstruar, você vai passar por etapas, você vai ter relações sexuais. Não fala, é como se fosse o pior pecado da face da terra, certo? Isso bloqueia o feminino. E como era todo mundo atleta, eu tinha 2 irmãos, eu era mais o masculino, mas o masculino também ferido. Eu brincava de lutar, mas na verdade eu queria era me enfeitar. Meu pai não deixava eu me maquiar, não deixava eu usar brinco, né, como eu falei. Eu queria era me enfeitar, mas eu tava vibrando no oposto do que eu queria. Eu queria me botar um vestido bonito, parecido com o das minhas bonecas, mas eu não tinha nada disso. Era tudo muito, era um shortinho, uma blusinha, era muito masculino. E aí eu brincava de brigar, eu brincava de tudo isso. E o meu feminino foi castrado. E eu tinha raiva inconsciente do masculino. Então também era um masculino desequilibrado. Entende? Era o masculino desequilibrado e o feminino castrado. Não estava na vibração da minha unidade. Lógico que tinha coisas, né, do meu masculino que me fizeram ter, no esporte, que me fizeram ter determinação, perseverança, né, características do masculino que eu fui, né, ganhando muito com isso também, né, nunca é tudo 100% ruim, né, então teve esse desequilíbrio. Aí você analisa, quando é um homem que tá com o masculino desequilibrado, como é? A mamãezinha mima demais, a mamãezinha faz tudo, a mamãezinha não deixa o menino correr, não deixa o menino se sujar, não deixa o menino cair, isso não deixa o menino ter atitude, não deixa o menino subir numa árvore, não deixa o menino lavar uma louça, não deixa o menino se experimentar, não deixa a criança, né, fazer o homem masculino não deixa a criança se aventurar. E isso também é importante para a mulher, para o feminino, para o masculino, na mulher também. Deixar ter autonomia para fazer com que o masculino da mulher dela tenha segurança também, certo? Porque a gente é unidade, não tem que ser só o feminino ou só o masculino. Estamos ainda falando da nossa unidade. Então perceba, tá? Então se você tem hoje isso dentro de você, eu sou um homem que não tem realização, que tem sentimento de fracasso, que não é provedor, que não tem essa energia de realização e de
de prover, né? Se tiver 40 anos e estiver morando com a sua mãe, significa que o teu masculino está bloqueado. E o teu feminino também, tá? O feminino sombra, tá? No feminino sombra, quando você tá nessa frequência, não tem como tá nos dois polos em equilíbrio. Então, os dois polos estão em desequilíbrio. Se for uma mulher que foi castrada do feminino, que o masculino está em desequilíbrio e viu padrões de submissão da mãe, de a mãe aguentar coisas do pai, violência, agressão, submissão, abuso, aguentou aquilo, né? A mãe aguentou. O que é que ela fere o feminino? Ela acha, porque nossa programação é 50% na nossa infância. 50%, isso é muito importante. Então tem dependência emocional e tem desequilíbrio da energia masculina e feminina desde a infância, tá? Então isso não é assim, só de eu falar aqui, né, que começa a despertar, mas tem que ir mais profundo para equilibrar isso daí. E aí a mulher, ela acabou vendo, né, aquela realidade sendo construída dentro do seu inconsciente, sendo construída dentro do seu cérebro, sendo programada dentro do seu DNA e pelos seus ancestrais mulheres. Então ela acredita que a mulher tem que ser submissa, que tem que aguentar as coisas do masculino. Então isso fere o feminino está bloqueado. E aí vocês vão analisando como que tá o feminino em vocês, como que tá o masculino em vocês, tá? Dentro da sua unidade. Aí vamos para os níveis de consciência dentro da unidade ainda. É impossível, gente, você vibrar rejeição e abandono, frequência vibratória, por causa do campo eletromagnético. É impossível ter um relacionamento amoroso, vibração de 500 Hz, é a base do meu trabalho, vibrando em codependência emocional, desequilíbrio dos polos masculino e feminino, vibrando em rejeição, falta de ação, fracasso, vibrando em abandono, vibrando em todo essa frequência vibratória, porque tem que ser igual. A gente só consegue criar na nossa realidade externa o que está ressoando dentro da gente. Não esqueçam disso jamais. Não tem como. É impossível. É impossível ter um relacionamento amoroso se você não vibra amor. Não tem como. É impossível ter um relacionamento que está em equilíbrio, inteligência amorosa, que é o polo do relacionamento, se isso está em desequilíbrio em você, certo? Então, o nível de consciência para vocês agora perceberem, se forem solteiros ou se forem casadas, estão num relacionamento sério, qualquer tipo de nível, tá? De solteiro, casado, viúvo, qualquer coisa, perceberem, tá? Macho infantil, fêmea infantil é o nível de inconsciência. Possivelmente, se estiver escutando isso daqui, é porque está começando a evoluir. Está começando a subir o nível de consciência. Então, o macho infantil, ele está em desequilíbrio do seu feminino. Ele é totalmente inconsciente. Ele é instintivo, é praticamente um animal. Dentro disso, o que é que acontece dentro disso aqui? Dentro desse nível de consciência, do masculino em desequilíbrio, do feminino em desequilíbrio. O macho infantil, ele é tóxico, ele é movido ao instinto de caça. Quando eu posto lá, homens tem instinto de caça. Aí vamos lá, testosterona, tá? Trazer isso para o corpo físico do homem. Testosterona. Tem mulher que tem instinto de caça? Tem, tá? Tem mulher que tem instinto de caça que tá vibrando muito no masculino e quer sair pegando todos os homens da face da terra porque está em desequilíbrio. Porque foi ferida, certo? Mas o feminino está ferido e quer sair devorando, pegando, e às vezes é agressiva, e às vezes não se escuta e se adoece, porque a natureza... Aí vamos trazer agora como é que a gente deve vibrar mais, tá? Quando a gente nasce num corpo feminino, a gente tem que vibrar um pouco mais. Equilíbrio do masculino, mas vibrar um pouco mais no feminino. Por quê? Por causa da bioquímica, por causa da natureza, tá?
A natureza da mulher é XX. A natureza biológica do homem é XY. Então tem uma perfeição dentro disso. Eu tenho um equilíbrio do meu polo masculino, eu sou realizada, eu sou abundante, eu sou determinada, eu sou corajosa, eu tenho segurança, mas eu também sou doce, eu também sou amorosa. Eu sou, na verdade, muito mais amorosa, né? E eu tenho uma inteligência amorosa, entende? A inteligência da ação, do prover, da abundância, bom dia, mas também eu tenho o amor, a doação, o carinho. E aí vamos trazendo para o nível de consciência. Quando é macho infantil e fêmea infantil, os dois estão inconscientes, os dois estão com os dois polos em desequilíbrio, é só a sombra. É só a sombra. Então o homem tem instinto de caça, nesse nível de consciência baixo, o instinto de caça, ele é dominado pelo instinto de caça. O que é que ele vai fazer? Querer comer todas as mulheres. Porque ele tem uma ilusão que isso é... Depois, essa é a ilusão de que tem que pegar todas as mulheres para se satisfazer. Essa é uma ilusão, certo? Então, ele está totalmente cheio de sombra, está totalmente em desequilíbrio e está sendo como um animal, instinto de caça, parte do cérebro reptiliano, instinto de caça. Ele vai querer pegar todas, ele é mentiroso, ele pode ser mulher também, tá, gente? É porque tem tendência a falar mais no masculino disso aqui. Isso aqui é o polo masculino em desequilíbrio, certo? Pode estar uma mulher também com esse desequilíbrio. É muito difícil eu estar falando o tempo todo, então tenham inteligência de entender que isso pode ser em ambos, tá? Mas o macho infantil, ele sai querendo pegar todas, ele geralmente é narcisista, porque ele tá na sombra, ele é egoísta, né? Extremamente egoísta, eu já falei pra vocês os traços, pra você identificar um narcisista. Ele mente, ele não vibra na verdade, né? Ele mente ao contrário da verdade, ao contrário do homem desperto e do deusinho consciente, da deusinha consciente, né? Então, percebam, ele vai querer te enganar, certo? Ele vai querer te enganar para te pegar, tá? Isso é o nível de consciência mais baixo. O nível de consciência da fêmea infantil, ela pode ser altamente vulgar, porque acha que isso é que vai atrair o oposto, né? Isso é que vai atrair o relacionamento. Tem futilidade, é o nível de consciência de futilidade, de achar que precisa do outro para ser feliz, para ter dinheiro, né? Então é submissa, se submete a qualquer um narcisista, psicopata, que só usa ela para ter um status, né? Vocês percebem esse nível de consciência aí no mundo, né? Então tem esse nível de consciência e é inconsciente, tá? E esse tipo de pessoa, ela só tem como atrair esse tipo de pessoa aqui por causa da frequência vibratória. Então eu acredito que vocês não estejam mais nisso aqui. Se ainda estão, porque muito inconsciente, estão despertando, o que é ótimo, o que é muito bom despertar. Porque aí dói tanto esse nível de consciência, para esse nível de consciência aqui, que os dois sofrem. Não tem como, isso aqui é o padrão do relacionamento tóxico abusivo, certo? Isso aqui é padrão. De adolescente até a mulher e o cara pode ter 70 anos e tá nesse nível de consciência de macho infantil, de fêmea infantil, onde os polos estão totalmente em desequilíbrio. Aqui não tem equilíbrio de nada, tá? Quando vai doendo, vai buscando ajuda, né? Como é aqui na frequência primordial, para você acessar a sua frequência primordial, vai subindo o nível de consciência. Mulher desperta, homem desperto, tá? Como é a característica do homem desperto? Ele já busca mais ser um homem honrado. Por quê? Porque o que é honra, Ale? É você entender como é o mecanismo de funcionamento da vida. Eletromagnetismo, o que eu colho, o que eu planto. Então, se eu só mentir, se eu só violentar, se eu for corrupto, se eu trair o tempo inteiro, se eu for uma pessoa que ainda ele já tem mais domínio do instinto de caça. Porque senão ele continua querendo pegar todas. Peraí.
é uma certa inteligência, né, sobre o seu instinto, tá? Então é a diferença, né? Começa a despertar. E ele começa a se interessar por relacionamento sério, esse homem desperto. Começa a buscar se entender e buscar uma mulher que esteja mais em ressonância com a sua frequência. Daí vem a mulher desperta. A mulher desperta, ela já não aceita mais submissão, mas ela tem que ter muito cuidado de não ser, porque ela não aceita mais submissão, ela pode ir pro polo oposto, que é o feminino, masculino sombra, que ela quer mandar, que ela querer ser agressiva, dela querer ser violenta. Então ela não tá vibrando ela pode ter começado a curar suas dependências emocionais, mas ela tem que curar o seu feminino e o seu masculino, tá? Pra quê? Porque senão ela continua. Isso é um detalhe muito importante na mulher desperta, para que não pode ser um polo só, sabe? Não pode, tem que ser o equilíbrio. Porque se você quer mandar, você não comunicar na sua realização, você só critica, você manda, você quer que a pessoa seja do jeito que você você quer que a pessoa faça tudo o que você quer, você grita, você critica o tempo inteiro. Qual é essa natureza que eu estou fazendo isso com meu companheiro, com a minha companheira, seja heterossexual ou homossexual? Masculina. A comunicação no relacionamento, ela tem que ser feminina, tá? Feminina porque é empatia, não o homem vai falar fino, não tem nada a ver. Não é isso. É porque tem que ter empatia e a empatia está no feminino, tá? Então a mulher desperta, ela tem que ter muito cuidado e curar o seu feminino, trazer a doçura, o amor para dentro do relacionamento. Então esse nível de consciência vai atraindo, esse nível de consciência vai despertando. O que é que eu quero trazer para vocês? O nível de consciência que você é uma centelha, que você é uma unidade, seja homem ou mulher. Que você primeiramente é apaixonado por você mesmo, no sentido que você é uma centelha. De uma centelha divina, porque você é o todo, você é uma partícula desse todo, então você é inteiro. Você não precisa da pessoa, você só precisa da fonte, do todo, estar nessa conexão. Esse nível de consciência é um nível de consciência acima de 500 Hz, que eu chamo que é o nível de consciência do deusinho e da deusinha. Porque é um entendimento que eu sou uma deusinha, porque eu sou uma partícula do todo. Entende? Vocês são deusinhas e deusinhos, porque são a partícula do todo. Tem que entrar nesse nível de consciência, que a unidade dos polos está dentro de você. A inteligência amorosa. Aí o que acontece? Equilibra, cura-se as sombras, cura-se dependência emocional, equilíbrio dos polos feminino e masculino. Quando eu estou em equilíbrio dos meus polos feminino e masculino, eu sou uma centelha, eu vibro amor, eu sou magnética, eu despertei as minhas inteligências, eu sou a mestra de si, eu sou o mestre de si, né? No caso do homem, começa a criar uma realidade extremamente fluida. Sabe o que é? Você vai numa maré de fluidez, de felicidade. Por quê? Porque deixa eu pegar aqui a tabela da consciência. Porque você está vibrando em harmonia com a lei universal. Esse nível de consciência aqui, olha como isso aqui é expandido. É esse nível de consciência que você deve vibrar. Frequência vibratória acima de 500 Hz. A sua vida, minha vida hoje é totalmente diferente, sem esforço, do que era antes, por causa do nível de consciência. Então é isso que você tem que vibrar. Então tudo no meu exterior muda porque no meu interior mudou. E aí o meu relacionamento é outra coisa. E aí como é isso? Vamos lá trazer novamente pro relacionamento externo, né? Se você vibra na sua inteligência amorosa, no equilíbrio dos polos, inteligência masculino, amorosidade feminino, como é a sua atitude? Você entende que tem momentos, eu vou trazer o exemplo da mulher, tá? O feminino e o masculino em equilíbrio dentro de mim. Porém, eu deixo no meu externo ser mais bom dia, ser mais o feminino. Porque a minha unidade, eu já falei pra vocês desde o começo, que o todo se repete do micro ao macro.
Então, dentro do meu micro, a minha unidade masculina e feminina em equilíbrio, eu tenho a minha unidade externa, que é o meu relacionamento com o meu companheiro, com o meu marido, certo? Como é que eu faço na minha unidade externa? Se antes, quando eu tinha o desequilíbrio do masculino e do feminino, era uma mulher desperta, não era uma deusa consciente, o que eu fazia? Eu era agressiva, eu tinha ferida do meu masculino. Eu falava com ele gritando, era violenta no meu falar. Quando eu fazia isso, o que eu fazia? Porque ele é extremamente masculino. Tá aí equilibrando o feminino dentro dele. O que acontecia? Quando dois masculinos falam um com o outro, briga. Não tem entendimento, não tem empatia, é briga, sabe? E aí, com eu sendo a mestre de mim, tendo a inteligência amorosa, eu comecei a vibrar mais no feminino. E aí, a minha comunicação, meu entendimento, a minha empatia com o meu universo externo, o meu micro externo, que é o meu relacionamento, o meu polo masculino e feminino, dentro de mim em harmonia, eu consegui ter um polo externo, meu relacionamento equilibrado. Porque aí, quando eu queria comunicar alguma coisa, eu falava com doçura. Despertava uma sombra. Vamos lá fazer uma coisa desse tipo. Quando despertar, o relacionamento sempre vai despertar as suas sombras, porque é o momento de você evoluir. Não deixe naquele momento você tenha inteligência emocional de você jogar, porque senão a comunicação vai ser masculina. Dê um passo atrás, respire. O que é isso aqui que tá dentro de mim? Respira, não vai discutir na hora que tiver no impulso, porque senão vai ser briga, vai ser masculino. Respira. Volta pra dentro de si, tenha inteligência, degusta do que é que a sombra que a pessoa despertou em você, e aí vai lá comunicar. Como? Com inteligência amorosa, com calma, com paz, com paciência. Isso é o feminino. Isso é o feminino dentro da relação comunicando. O feminino é a comunicação. E aí o que é que eu faço quando eu faço isso? Ativo a comunicação feminina dentro dele. Eu falo com doçura, eu falo com paz, eu falo com carinho as minhas sombras. Aí o que é que acontece? Ele me escuta. Se eu fosse falar agressiva, ia ser briga. Briga de dois masculinos. Quando eu falo com doçura, eu ativo o feminino dentro dele. E então ele comunica feminino comigo, né? Vamos trazer uma característica aqui. No polo externo, né? A gente já entendeu dentro da gente que a gente é uma unidade que tem que estar com todas as nossas inteligências ativas. E quando eu respondo já, só para mim não perder o fio da meada aqui. No externo tem que ter esse equilíbrio também. Então, como é o masculino? Uma coisa muito engraçada que a gente tem que entender: o feminino e o masculino funcionam de formas totalmente diferentes, tá? Geralmente o masculino, ele é mais enérgico. O masculino, ele vai tender a... Só quando ele tá com o feminino desperto, a discutir relação. Mas isso também é uma parte de evolução. Por quê? Porque o masculino, o que é que fizeram com o masculino? Falaram assim, não pode sentir emoção, certo? Então ele não tem a habilidade de saber o que ele tá sentindo. O masculino. Isso já é característica do feminino. O feminino sabe o que tá sentindo, assim, é o corpo emocional, é a lua. O masculino é o sol, é atividade, atividade o tempo inteiro, né? Ação. Por isso que o masculino tem tendência a um certo tipo de profissão, um certo tipo de atividade, gosta de finanças, porque é o instinto de prover. Lembrando que isso tá dentro de todos nós, tá? Mas aí no masculino externo é prover, é segurança, é racional, é inteligência. E tem um detalhe muito grande. São polos totalmente opostos. Mas isso é que tá a natureza da evolução do relacionamento. Não queira o feminino, que o masculino seja igual ao feminino. Essa é a nossa evolução.
É entender que são diferentes. Tanto é no corpo, né, do homem, mas que tem tendência a ser mais um masculino, é diferente, é forte, é XY, é forte, tem mais testosterona, é mais bruto, a comunicação é mais grosseira, vamos dizer assim, quando não está com o feminino em equilíbrio, né? Tende a ser mais violenta. Você vai ver na educação, né, de uma criança, né, como é. A mãe geralmente é mais acolhedora, é mais amorosa. O que é que a mãe faz? Ela fala assim: meu filho, pode acontecer o que acontecer, eu vou estar aqui sempre do seu lado, te amando, te nutrindo. O masculino, e isso também eu tenho esse masculino dentro de mim, porque eu faço isso, porque eu, né, eu também faço isso com meu filho, de, te vira, aprende, autonomia, vai subir numa árvore, vai se desafiar, lava uma louça. Eu faço isso, mas isso é masculino. E aí o meu marido, ele faz o quê? Ele já é mais, bora, não, se vira, aprende, se desenrola. Vai fazer com que ele vá para o mundo, para que ele esteja pronto para o mundo. Isso é a beleza das coisas. E aí fala, às vezes, uma fala mais agressiva, mais imponente, não é nem a agressiva, a palavra certa, é imponente, né? O tom da voz do masculino, agora eu falei de uma forma mais masculina, ela é imponente. Tenho tanta coisa pra falar com vocês sobre isso que acho que daria umas 10 lives. E aí o feminino não, o tom da voz é mais doce, é mais agradável, é mais assim, envolvente. Olha a beleza das duas coisas. Não queira que o masculino seja 100% feminino, isso é o equilíbrio das coisas, isso é lindo. Uma coisa muito interessante, sabe por que geralmente homem masculino não acha as coisas, sabe? Não é todo mundo assim, rapaz, todo homem é igual. Porque a mente do masculino, ela é unidirecional. Unidirecional, certo? Eles focam. Por causa do instinto de ação, de realização, é foco. Foco, 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 foco. Pá! E aí, quando eles vão procurar uma coisa, eles não acham. Por quê? Seja bem-vindo. Por causa do foco. E a mulher? O que é que acontece? Porque tem mais o feminino. A mente da mulher é multidirecional. Rapidamente a mulher parece que tem um olho aqui na cabeça. Não faz sentido isso? Isso tudo é ciência, gente. Isso tudo é a natureza da gente. A mulher acha as coisas. Porque a natureza da mente do feminino é multidirecional. É um polvo, né? Por isso que quando é mãe, a gente parece que é um polvo. É multidirecional, consegue ver tudo. Por isso que é holística. Holística é o todo, tem visão do todo. Uma outra coisa que é bem interessante dentro da natureza do feminino e do masculino é que o feminino o feminino dentro dos dois, tá, gente? Busca o sagrado, o divino, busca a conexão. É o feminino dentro de nós, o amor, que busca evoluir, que busca conhecimento, autoconhecimento. Se você ver a estatística de pessoas que buscam autoconhecimento, que buscam evoluir, que buscam expansão da consciência, que buscam terapia, que buscam... É o feminino, tá? É o feminino que busca muito mais, e isso tá mais dentro da mulher, certo? Porque é da natureza do amor do feminino essa busca, essa ânsia, fome de Deus. E Deus tá onde agora? Você sabe, dentro de você. Por isso que eu digo, case-se com você antes de tudo. E aí, o masculino, ele vai, quando vai chegando no homem desperto, ele vai buscando, como tem mais equilíbrio, ele vai buscando o autoconhecimento, porque ele sabe que se não buscar isso, não tem condições de ser feliz.
Ele não tem condições nem de prover a casa, certo? Porque é preciso, tudo é necessário ter autoconhecimento. Porque se você não entende por que você não está provendo a sua casa, se você é um homem e você não está fracassado naquele segmento ali da tua natureza de prover, o que acontece? Você não sai do canto porque não tem autoconhecimento, porque não sabe que você está criando aquela realidade. Aí se sente frustrado, fracassado e adoece. E aí então o masculino, né, estando em equilíbrio dos polos, é um deusinho consciente, é uma centelha, né? Ele tem a plenitude dentro de si. Como é que vibra um homem nesse estado de consciência? Ele sabe que primeiramente ele é uma centelha e que todos os seres são uma centelha. Então jamais ele... Deixa eu colocar aqui meu óculos, que eu não tô conseguindo ver essas letrinhas tão pequenininhas. O racional direcionado ao se conhecer. Boa, Érico. O racional direcionado a se conhecer. Legal a sua frase. Como o Érico tá aqui, buscando, através da sua unidade, se conhecer, né? Isso é a característica de um homem desperto, que está em busca, como os outros homens que estão aqui. Parabéns, vocês são homens despertos que estão buscando autoconhecimento, estão buscando entender como a vida é, porque são centelhas, como a vida é. Por que esse aqui meu não tá bom, se eu crio minha realidade? Por que esse setor aqui da minha vida não tá bom? Será que eu tô vibrando na natureza do meu polo masculino e feminino? Certo? Então é todo esse entendimento, e parabéns a cada um de vocês que estão aqui presentes nesse domingo, né, de autoconhecimento, para que a gente entenda quem a gente é. Porque se a gente não entender, nada dá certo em nenhum setor da vida. Não dá. Porque é esse entendimento que a gente cria a nossa realidade mecânica da vida, campo eletromagnético, lei universal, gravidade, força forte, força fraca, campo eletromagnético. E aí então é autoconhecimento de você entender por que as coisas não estão dando certo. Meu masculino está em desequilíbrio, meu feminino está em desequilíbrio. Eu tenho tantas sombras desde a minha criança. Não estou desperta, minhas inteligências não tem como funcionar. Deixa eu ver aqui mais. O equilíbrio dos polos traz muita clareza. Eu tô tão intelectual com esse óculos. Né, Andrea? Parabéns por mais homens despertos. Mas a gente tá no caminho disso, de ter cada vez mais homens despertos, mulheres despertas, porque está havendo uma mudança coletiva em que a gente tem que se alinhar a essa nova consciência, construindo novos seres humanos conscientes. Então, uma centelha que desperta homem, uma centelha que desperta mulher, jamais é tóxico e abusivo, porque ele entende o mecanismo de funcionamento da vida. Quando ele é tóxico e abusivo, vai voltar para ele. Ele tem honra, então isso significa honra. É tóxico e abusivo, então ele sabe que vai voltar para ele. Ele sabe o mecanismo de funcionamento, então ele começa a ter empatia, ele começa a amar, que é a inteligência amorosa. Inteligência amorosa dentro do homem. Então ele começa a entender, cara, eu não posso fazer isso. Começa a ter autodomínio do instinto de caça. Porque o instinto de caça é uma certa fúria interior. Isso é bom pra gente entender o masculino, porque se você também tem filho homem. Eu tenho filho homem. E sabe o que a sociedade quer? Que o meu filho seja igual a uma mulher, uma menina. Ele não tem como ser igual a uma menina. E ainda mais que ele tá muito no instinto. Ele tem tendência a ser mais enérgico. Aí falam o quê pro meu filho? A menina é bem mais quietinha. Mas é natureza. Quando eu fui entendendo isso, eu vi quanto a sociedade faz mal ao masculino também. Não é só o feminino. A sociedade faz mal aos dois. E aí agora, o masculino, quando é pequeno, antigamente, né? Não sei... Ainda tenha isso, né? Mas como eu tenho consciência, eu não faço isso com meu filho.
Eu ensino ele a ter inteligência sobre as emoções. Ele vai ter inteligência sobre as emoções dele agora? Não, ele é uma criança de 6 anos, ele está aprendendo a ter. Eu tenho emoções, que emoções eu tô sentindo? Mamãe, ele fala assim, mamãe, eu tô com dor aqui na minha barriga, eu tô com dor de barriga. Meu filho, qual é a emoção que você está sentindo? Isso não é dor de barriga, isso é uma emoção. Qual é a emoção? Deguste da sua emoção. Eu gosto muito de botar ele para assistir divertidamente, né? Porque é muito bom, a neurociência fazendo a criança entender as emoções. Então, meu filho, isso é medo. Medo, sinta o medo e mande o medo embora. Tenham consciência disso para fazer com os seus filhos. Só que aí tem a natureza do masculino do meu filho. De mais enérgico, de não ser tão quietinho, como é a natureza do feminino. De ficar mais na sua, de cuidar da boneca, de dar banho na boneca. O meu filho quer subir em árvore, não quer dizer que a menina não possa subir em árvore. Não tem nada a ver, porque eu subia. Ele quer subir em árvore, ele quer se pendurar, ele quer ficar o dia todo dando cambalhota, dando AU, que ele faz capoeira, dando... e aí a pessoa pode dizer assim, esse menino é danado, né? Não é danado, é natureza, entenderam? E ele tem tendência, se você pegar um menino ou uma menina, ele tem tendência, o menino, porque é guiado pelo instinto de caça, a brigar. Tá certo, tá errado? Não, não tá certo, né? Mas é o instinto, gente, de caça. Aí a menina, ela tem menos tendência, entendeu? A menina, ela vai ter menos tendência porque ela não tem testosterona. Tem pouquíssima. E o menino é testosterona pura. E aí tem a atividade, sabe? Tem que entender isso. E aí o que vai acontecendo? Quando a pai e a mãe não são conscientes, o masculino faz o quê? Não chora, engole o choro. O homem não pode sentir nada, por isso que o homem tem um feminino ferido. Porque não tem inteligência sobre a sua emoção. Como é que ele vai ter um relacionamento harmonioso, entender, ter empatia pela mulher, se ele não sabe nem que ele tem emoção? Entendeu? Isso é da natureza do feminino. Degustar a emoção. Olha a lua, fases, né? A lua tem fases. É tão perfeito que o macro todo está o tempo inteiro dizendo como é a vida pra gente. O sol e a lua. A lua tem que ser como o sol? Não. Cada um tem sua função. O sol tem que ser como a lua? Não. Cada um tem sua função. Para criar um todo, um sistema. Tem um todo que está dentro, sustentando ali aquele sistema solar, que tem o sol, que tem a lua, para ter as funções. Isso está dentro da gente, que coisa linda. Não é lindo? Aí a mulher, ela tem fases, ciclos menstruais. Quando o homem não tem empatia e não entende a natureza do feminino, ele não entende o ciclo menstrual. É fase mesmo, e vai ter momento que a gente vai entrar ali no TPM e vai ter tendência a ser menos paciente, vai ter tendências a seguir de acordo com os ciclos. E aí dentro do relacionamento externo, né, da nossa unidade externa, quando o homem não tem esse entendimento, briga o tempo inteiro. Eu falo assim, pra Gael e pra Emílio, eu falo assim, tô entrando na TPM. Eu tendo a ser sempre a mestra de mim, mas eu tenho sombras, né, eu não sou perfeita, mas tenho 90% de tendência de ser a mestra de mim. Em alguns momentos eu entro ali na TPM, dá uma irritação, então eu já aviso. Se eu entrar numa leve irritação, por favor, me compreendam, tá? Já me desculpem antes de mais nada, mas me entendam que eu também tenho esse direito, sabe? Porque a natureza do feminino, como o masculino é acostumado não, ela é paz, ela é amor 100%, como se a gente não tivesse sombra. Então também tem que entender isso. O que faz o masculino se atrair pelo feminino é a doçura, é a paz. O meu companheiro, meu marido, uma das coisas que eu admiro muito nele, desde que eu conheci, é que ele já era um homem desperto, apesar de ter muitas sombras. Ele tinha o instinto de caça, controle do instinto de caça.
Ele não queria transar comigo na primeira vez. E eu tinha raiva de homem que queria isso. Porque eu tinha valor, assim, no sentido, não é contra nenhuma mulher que faz amor da primeira vez, tá? Eu gosto de conhecer. Eu não me entrego pra pessoa que eu não conheça. E às vezes que aconteceu de eu me entregar pra uma pessoa que eu não tava gostando ainda, que eu estava conhecendo, eu pegava abuso. Eu ia embora. E aí o que acontecia? A pessoa se apaixonava mais ainda. Então era da minha natureza. E o meu marido, ele tinha um instinto de caça controlado. Ele me esperou. E isso me encantou demais. E o que ele dizia pra mim? Ele dizia assim pra mim: o teu olhar me traz paz. E era isso que o masculino está buscando no feminino. O acolhimento, a paz, o carinho, o amor. Mas não de um feminino que está em desequilíbrio. Porque quando o feminino está em desequilíbrio, uma fêmea infantil é carente, é submissa, é medo de perder. É diferente de vibrar amor, tá? Vamos ler agora aqui, colocar o óculos para ler. Leca, a sociedade leva às polaridades opostas e a neurociência nos diz que nosso comportamento é modulado pelo ambiente. A busca do autoconhecimento é o despertar da consciência do inconsciente. A busca desse conhecimento nos leva a ter mais harmonização na vida. Perfeito, Érico. Exatamente isso. A busca do autoconhecimento é o meio que faz com que a gente tenha harmonia na vida. Se você não sabe quem você é, como a vida funciona, como é a natureza dos polos, masculino e feminino, como é que vai dar certo? Não tem como dar certo. A Amelie, a filha da Fernanda, é igualzinho o Gael, meu filho. Não para como uma menininha, não. Eu também era assim, eu sempre, porque tem um masculino dentro dela, óbvio, um masculino saudável dentro dela, né? De subir em árvore, de ficar o dia dando cambalhota, né? Porque a gente é uma unidade. Só que a gente não pode castrar isso dentro de uma menina, dentro, né? Falar, não faz isso, porque isso é coisa de menino. A gente vai castrando se a gente não tem consciência. A gente castra os nossos filhos quando a gente não tem autoconhecimento. A gente programa os nossos filhos para serem machos e fêmeas infantis, submissas, carentes, ou masculinas, autoritárias, agressivas. E o masculino, o menino, a gente programa se a gente não tem consciência assim, não, pega todo mundo, sai pegando todo mundo, que é a natureza do homem pegar todo mundo. Então a gente tem que ter consciência de como nós, adultos, conscientes da natureza de quem somos, da natureza da consciência, tem que ter inteligência amorosa de criar os nossos filhos. Tá vendo como tudo é o relacionamento que é o principal portal de evolução do ser humano. Relacionamento afetivo amoroso, porque é profundo. O relacionamento que vem dos nossos pais, né? Aquele relacionamento precisa ser curado. Para que a gente seja um ser inteiro, para criar os nossos filhos de forma consciente e harmônica. Para que eles não repitam os padrões que a gente repetiu. Para que eles não sejam homens e mulheres tóxicas, que aceitem abusos, sejam já homens e mulheres despertos, né? Quando vão constituindo toda a sua vida, né? Sejam homens e mulheres despertos. Então a gente precisa de autoconhecimento para tudo. Para o nosso relacionamento, para a nossa vida pessoal, para a gente vibrar amor, pra gente despertar as nossas inteligências. A gente precisa de autoconhecimento. Deixa eu ver aqui se eu preciso, dentro do que eu falei hoje, que tá anotado aqui na minha lousa, pra mim não esquecer de nada, se tem mais alguma característica do masculino e do feminino. Resumidamente, pra gente terminar a nossa live maravilhosa de hoje, que eu amo, vamos resumir. Do todo universal, desse mar de infinita luz, o vácuo quântico, o macro do macro, não tem nada, todos nós estamos imersos nesse todo.
Quando a gente está no nível de consciência, quando a gente está no estado meditativo, a ausência de pensamento, a gente acessa a nossa consciência do todo, certo? Então a gente é a unidade. Nesse estado de consciência a gente é um, a gente é plena, a gente é tudo, né? A gente faz isso, a gente baixa esse download na frequência primordial, a gente é o todo. A gente tem esse entendimento. Quando o todo resolve se experimentar, tem um Big Bang da consciência, eu digo que é uma explosão de amor. Surgem partículas. Essas partículas têm a natureza masculina e feminina, a dualidade dentro da unidade. E aí começa a surgir. O todo vai criando galáxias, tudo é criado pelo polo masculino e feminino. Tudo, eletromagnetismo criando. O que muda é a informação que tá. Ali é uma galáxia, tem uma informação diferente. Ali é é Arcturus, é um planeta chamado Arcturus, tem uma informação diferente. Mas tudo é formado pelo átomo, pelo polo feminino e masculino, pela partícula divina. Do mesmo jeito somos nós. Dentro dessa consciência primordial do todo, nós somos uma unidade que tem o feminino e o masculino dentro de nós. Porque somos uma partícula. E o sentido da vida é a gente ter a inteireza dessa inteligência masculina, amorosa, feminina. Para que a gente tenha um relacionamento externo. Olha como é bonito, né? Para que a gente tenha um relacionamento externo harmonioso. Não tem como ser de outra forma. Quando a gente desperta a nossa centelha, né? A gente é a nossa centelha. O feminino, ela tem profunda compreensão de como é o masculino. Por quê? Porque ela despertou isso dentro de si. A centelha que vem no corpo masculino, ele é profundamente, ele sabe como é a natureza do feminino, porque ele despertou isso dentro de si. Só que ainda são poucas as consciências que estão nesse nível de frequência vibratória. É por isso que eu estou aqui, para que todos nós, entre nesse nível de consciência, para que a gente tenha um relacionamento de verdade, harmonioso, que a gente cresça junto, mas antes a gente tem que estar em plenitude da nossa unidade. Esqueci de falar sobre relacionamento homossexual. É exatamente isso. Às vezes um relacionamento homossexual, ele está em equilíbrio. Por quê? Uma mulher que está vibrando mais no masculino se encantou por uma mulher que está vibrando mais no feminino. Mas se for duas masculinas, dá problema. Por isso que você percebe que uma vibra mais no feminino e a outra vibra mais no masculino. É a natureza, não tem como. Do mesmo jeito o homem. Um homem, ele tá muito feminino e ele se atraiu por um homem que está muito masculino. E aquilo ser um relacionamento saudável, né? Então é também nesse entendimento de relação heterossexual e homossexual, né? Pra gente entender também que tá toda hora ali na natureza querendo equilibrar os polos. E é por isso que é uma coisa que tá todo mundo buscando, se relacionar, reunir-se para que não que precise, tá? Reunir-se para experimentar a vida. Além, a pessoa pode ser feliz sozinha, claro, sem dúvida. Se ela estiver na unidade, ela estiver casada com a centelha dela, que é Deus, deusa dentro dela, que é o Todo-Poderoso dentro dela, ela não precisa de ninguém, entende? Ela não precisa, esse ser não precisa de ninguém, porque ele tem um todo. Ele tem um todo, ela é plena, é amor, é preenchida, é unidade. Não tem carência, não tem falta de segurança. Aí o que é que acontece? Chega lá um momento que ela tá vibrando, ele e ela tá vibrando tanto em plenitude, em amor, realização, inteligência amorosa, inteligência emocional, guiada pelo seu propósito. Pronto, uma pessoa que ela é feliz, na unidade, sem precisar de ninguém, ela tem um senso de propósito muito grande. E nenhum ser ela é casada com o propósito dela. Tipo, eu sou casada com o meu propósito de estar aqui com vocês. E se por acaso eu me separasse, lógico que eu ia viver um luto, né? Mas eu sou guiada por isso. Eu sou guiada pelo meu propósito que me preenche. Eu sou guiada pela minha unidade. Então eu ia viver, me reconstruir, ia viver plenamente feliz sozinha. Mas por isso que não dá pra... as pessoas estão o tempo todo buscando
o outro como se fosse o relacionamento, como se fosse o objetivo principal da vida, mas não pode ser. O relacionamento não pode ser o objetivo principal da vida. Ela é uma parte. É uma parte e por isso que sofre. Porque dedica a vida inteira a buscar se relacionar. Uma coisa, relacionamento é feminino, tá? Relacionamento é uma característica do feminino. Por isso que mais mulheres buscam relacionar. Só quando o homem vai despertando é que ele busca relacionar. Estudando assim a história, matrimônio, né? Matrimônio vem da matriarca, da mulher, né? Isso mais assim, por causa que o nível de consciência dos homens antes era muito brutal, né? Era muito instintivo. Homens das cavernas. Então tinha que trazer tudo uma evolução. Tinha que trazer a doçura do feminino. E aí você vai estudando a história e vai vendo que era o homem das cavernas. Isso quando entrou na era ali, nessa era de sombra, tá? Porque antigamente era outra coisa, que eu não vou entrar agora em detalhes, né? Na época da Lemúria e da Atlântica, enfim. Entrou na era das sombras, homem das cavernas, né? Um ogro bruto. Tem muita gente que ainda é assim, né? Um homem bruto que arrasta a mulher pelos cabelos. E aí foi evoluindo, né? Mas aí chegou a era que era muito mais o masculino. Então a mulher era submissa e tal. Agora tá chegando a era da igualdade. Igualdade dos polos. Porque são centelhas. Tá entendendo como é tudo muito evolutivo? Hoje a gente tem que viver um novo nível de consciência dentro de si para ter um novo nível de consciência dentro dos relacionamentos. Entende? Então é isso que a gente está construindo aqui. Nova consciência da nossa unidade para que a gente se relacione com o nosso companheiro, com a nossa companheira, para que seja pleno. Porque não é para ser um caos total, abusivo e tóxico o tempo inteiro. Não é para ser assim, é para ser evolutivo. É para ser construtivo, porque o polo, olha como é perfeito. E isso no ato sexual, depois eu faço uma live só disso, é que a gente trabalha muito isso na frequência primordial. No sexo, a união dos polos dá uma explosão de êxtase, de criação e reafirmação do propósito de estarem juntos. Por isso que o ato sexual dentro da frequência primordial é fundamental. E aí surge a união dos polos e o campo de criação, porque é o polo masculino e o polo feminino que se juntam para criar a realidade. Então surge um campo de criação maior. Por isso que quando a gente se relaciona, né, também tem essa probabilidade de prosperar mais ainda, porque são dois. Aí você não fique triste se não tem um relacionamento. A sua unidade tem a potência do todo. Se você está entregue a sua unidade, você busca isso, a sua unidade tem a potência do todo, que é aí que você vai ser o imã mais magnético da face da Terra para criar a sua realidade. E aí, consequentemente, as pessoas vão se atrair por você, porque você é magnífica ou magnífico, porque você está vibrando no máximo. É o magnetismo. O magnetismo de você ser sua centelha. Então, vai chover pessoas para você. Porque é altamente atrativo uma pessoa que vibra alto. Diferente de uma pessoa, diferente. Se eu vibrasse baixo, como eu vibrava antes, eu nem estaria aqui. Eu ia estar morrendo de vergonha, eu ia estar me culpabilizando, me envergonhando, ai meu Deus, não sei o que, rejeição, não estaria aqui, entende? Então, é um nível de frequência vibratória que faz com que as pessoas se atraiam por você. Você sendo sua centelha, você sendo um deusinho, um Deus criador de sua realidade, você é o ser mais maravilhoso da face da Terra. Por quê? Porque você está na sua verdade. É altamente encantador uma pessoa que vibra no amor e na sua verdade. Inteligência amorosa. Vou parando por aqui e eu quero dizer uma coisa para vocês. A frequência primordial é uma técnica canalizada por mim, que vai ser uma nova ferramenta no mundo inteiro para mudar a consciência dos seres humanos. Porque não sou eu, é o todo que trabalha através de mim. Não é o meu pequeno eu que criou essa técnica. Ela tem uma potência que até me arrepio de mudança de consciência. É como se a gente chega numa era, eu chamo a frequência de tecnologia da consciência. É uma tecnologia da consciência. A gente só tem aplicativo aqui
por causa disso, tecnologia. Mas você acha que a tecnologia só tem que ser no celular, nos programas? Não, a gente tem que baixar, atualizar aqui, ó, o aplicativo, o nosso aplicativo. Baixar um download, é isso que a frequência primordial faz. Vai tirando as sombras, que antes fazia a gente ficar inconsciente, vai equilibrando os polos para nossa unidade. Aí vai baixando um download. Se humildemente do meu coração existe uma técnica que faça isso na face da terra, faça ela. Se não, faça a frequência primordial. Mudou a minha consciência por inteiro. Eu sou a minha centelha hoje devido à frequência primordial. A técnica da frequência primordial me fez acessar a minha frequência primordial. Curar as minhas feridas, o equilíbrio dos meus polos. É como se fosse baixando downloads na minha consciência. Isso por ondas de informação, por frequência, vai baixando ali, ó, no teu inconsciente essa nova verdade. E por arquétipos, você passa a ser um arquétipo, um estado de consciência que você não tem ideia de quanto é poderoso. Só quem faz a frequência primordial fala assim, caramba, Lê. Só quem faz mesmo que sabe que é isso, tá? Então, por que eu tô dizendo isso? Vamos dar início à jornada gratuita. Para que a jornada gratuita? Para você conhecer mais um pouco, se conhecer mais um pouco. Eu vou dar 2 dias, 19 horas, tá? Jornada gratuita, não perca. Jornada gratuita, a gente vai analisar desde a barriga da sua mãe. Eu vou pedir para você ir analisando desde o hoje o teu inconsciente. No outro dia eu vou dar uma técnica para vocês que eu chamo de FP ponto, que eu criei. Essa foi uma junção de coisas que eu fui criando. Vou dar para vocês fazerem. De lá eu abro o programa terapêutico da FQP. O programa terapêutico não é um curso, é terapia, só que de forma mais acessível e com inúmeras vantagens, tá? Se você for no meu individual, que eu tenho 2 vagas só no meu individual, que a agenda tá lotada e não tem gente que não tem condições de dar R$500 para 4 vezes no mês, tá? Então o programa terapêutico, ele pode ser parcelado no cartão, só que tem vagas limitadas, porque eu vou atender cada pessoa individual, fazendo análise do inconsciente, direcionando, e aí são 6 semanas o programa terapêutico. Todos os dias, para que reprograme efetivamente o teu cérebro, o teu inconsciente, o teu DNA. Todos os dias nós vamos estar juntos por 6 semanas. Tudo isso fica gravado. É um intensivo, porque isso, se eu fosse fazendo você no individual, eu demoraria 6 meses, tá? Para fazer isso no individual. No programa terapêutico, nós vamos fazer em 6 semanas. Despertar, curar todas as feridas da criança, despertar a inteligência da tua criança, despertar a inteligência sexual poderosa, que eu não... Se tiver outro lugar que faça dessa forma, maravilha, mas é poderoso, tá? Despertar a inteligência de propósito, realização e riqueza. O que você veio fazer nesse mundo para que você deixe de ser codependente dos outros. Despertar o teu propósito, a tua inteligência de comunicação amorosa, despertar a tua inteligência emocional, despertar a tua inteligência amorosa para que você vá lá para cima e seja um deusinho, deusa criador de sua realidade e entenda que o universo está dentro de você. E assim, tudo na tua vida vai mudar. Eu tenho certeza absoluta, porque mudou na minha e vem mudando na vida de muita gente. E tem os bônus lá para os primeiros inscritos, tá? Você pode passar lá no cartão. Eu vou dar floral de CBD da frequência primordial. Todos os florais de CBD da frequência primordial, eles ativam a libido, tá? Todos têm essa força. Aí, dependendo do floral que seja, porque cada um tem suas frequências, que você quando toma, você afirma, eu vou dar, tá dando pra vocês. Quem participa do programa, tá? É extraordinário o floral. Então é uma coisa que eu criei assim, bem completa pro programa. Tem também para os primeiros inscritos e inscritas um planner da frequência primordial. Então você ganha um kitzinho da frequência primordial junto com as cartas dos arquétipos. Não, as cartas dos arquétipos você vai imprimir. E também todo mundo vai ser atendido, por isso são vagas limitadas. E também ganha desconto quando termina o programa. A semana ganha desconto de 60%. Por isso que é um programa terapêutico que tem vantagens de 60% dos atendimentos individual. Então, até o final do ano, certo? Então, lá vai estar tudo gravadinho e vai estar ao vivo comigo. São 12 sessões de frequência primordial comigo.
atendimento individual, cada pessoa vai ter sua hora comigo para me falar, para a pessoa falar, eu estudar o inconsciente da pessoa e direcionar. E todos os dias também, né, vou estar ali com vocês, aberta a isso. Minha agenda vai estar fechada para atender individual, para me dedicar a isso, ao programa terapêutico. Então, é fantástico. E é turma, né? Não tem como eu estar deixando isso aberto, porque eu quero estar focada. Na frequência primordial, eu preciso saber quem está ali, porque é uma onda de informação que vai direcionada para você. Não, se eu deixasse assim, aberto, não tem como. Eu preciso saber que eu estou mandando aquele download de informação. É tudo uma coisa bem orquestrada, tá? Então, vamos para a jornada gratuita. E de lá, não pude participar da jornada gratuita. Vai pro programa terapêutico. Vai ser incrível. Incrível, incrível, incrível. Eu sei que cada um de vocês está aqui porque está em busca disso. E a frequência primordial é a ferramenta. É a ferramenta dessa nova consciência. E em breve também vou estar abrindo para formar terapeutas, porque na terapia convencional, eu sou psicanalista, eu tenho conhecimento disso. A gente faz a análise do inconsciente, mas não muda a informação. Qual a diferença da frequência primordial? Que muda a informação. Faz você tirar aquela erva daninha que estava lá no inconsciente, plantar uma nova semente de verdade dentro do teu inconsciente e você vibrar no máximo de frequência de amor. Se tem outra técnica que faz você vibrar no amor, faça. Mas essa aqui faz você explodir de amor e de inteligência amorosa. Entende? Então não perde essa oportunidade, porque a turma tem início e tem fim. E não sei quando, né? Eu espero que eu sempre vá fazendo isso, mas aproveita a oportunidade, que são vagas limitadas. Um beijo no coração, se inscreve para a jornada gratuita. Se não souber como, vai lá na minha bio. Vai na minha bio. Tem lá. Ou então comenta em qualquer um das lives ou dos posts. Comenta jornada que eu envio o link para você. Viu? Um beijo no coração e até a próxima.